E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui dentro do Guia das Eleições. Eu sou Fabrício Correia, é sempre um prazer poder falar com você e eu ajudo você que é pré-candidato ou candidato a vereador, candidato a prefeito nessa eleição de 2024 a criar as suas melhores estratégias para você vencer essas eleições. Nós estamos nos aproximando do período eleitoral, né? Agora nos próximos dias já começa a campanha eleitoral. E muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre o que elas podem e o que elas não podem fazer dentro da campanha eleitoral. E essa nossa aula de hoje, esse nosso encontro especial, é exatamente para a gente poder falar sobre as ações que você pode desenvolver e as ações que você não pode desenvolver durante a campanha eleitoral. Eu falo isso porque muitos candidatos, né, são candidatos pela primeira vez, muitos estão na primeira vez, né, concorrendo a um cargo para prefeito, para vereador e acaba tendo dúvidas sobre esse processo. Então esse nosso encontro é para a gente poder te ajudar, né, a tirar essas dúvidas da sua cabeça para que você possa fazer a sua campanha de forma bem tranquila, a sua campanha de forma bem transparente e bem objetiva e, obviamente, sem cometer nenhum crime eleitoral. Eu quero pedir para você que use o espaço aí dos nossos comentários, use aí os nossos espaços para deixar a sua mensagem, deixar a sua dúvida, é muito importante. Coloca aí qual é a cidade, o estado que você nos acompanha, coloca aí qual o cargo que você vai concorrer nas eleições desse ano. É importante a gente ter essa interação para a gente conversar mais sobre a campanha eleitoral de 2024. Campanha que promete, né? A campanha começa no dia 16 de agosto e segue até o dia 5 de outubro, uma vez que no dia 6 de outubro é o dia da eleição, onde vamos escolher os nossos próximos prefeitos e também os nossos próximos vereadores. Bom, vamos lá. Começando então sobre o que pode e o que não pode ser feito dentro da campanha eleitoral de 2024. Vale destacar que nós temos a legislação eleitoral, a Lei 9.504, né, que é a lei mãe sobre as eleições municipais, as eleições no Brasil como um todo, mas temos também algumas resoluções que são publicadas pelo TSE, essas resoluções sempre são publicadas, né, nas vésperas da eleição, vésperas que eu falo assim, no ano anterior ou no início do ano eleitoral, o TSE sempre publica as resoluções, né, que vão reger as eleições daquele ano. E nesse ano nós tivemos 12 resoluções que foram publicadas pelo TSE, muita coisa foi publicada, muita coisa importante, e antes eu já te recomendo, é candidato? Faça a leitura das 12 resoluções para que você não tenha nenhum problema legal ao longo da campanha. O importante é você... Ah, Fabrício, mas isso tem um advogado que vai cuidar disso? Não precisa de a gente preocupar com essa questão? Olha, se você é um jogador de futebol, se você entra em campo sem entender as regras, fica difícil. Da mesma forma, se você é um candidato e vai para uma disputa eleitoral sem entender as regras, também é difícil. E o pior, você pode ser multado, você pode perder o cargo, você pode ter uma candidatura impugnada, né? Pode até vencer as eleições e depois não ser diplomado ou até mesmo estar em mandato e se tiver alguma denúncia você ter que ser retirado do mandato. Tudo isso acontece, tudo isso tem aí casos que já aconteceram no Brasil afora. E o que eu quero é que não aconteça com você. Por isso que a gente sempre fala, faça a leitura das 12 resoluções, faça a leitura da Lei 9.504, faça a leitura de outras leis que estão ligadas ao processo eleitoral. É muito importante você estar ciente disso. Nós vamos passar para vocês aqui agora uma série de itens, né, que você pode desenvolver, o que você não pode desenvolver na sua campanha. Vamos lá, primeiro, comício. Pode ter comício, Fabrício? Gente, o comício ele é uma ferramenta muito importante dentro do processo eleitoral e ele está liberado. Você pode fazer comício aí na sua cidade. A partir de quando? A partir de 16 de agosto. Já no primeiro dia da eleição é permitido você realizar o comício. E ele segue até o dia 3 de outubro, que são aí 48 horas antes do dia da eleição. E você pode fazer o comício das 8 às 24 horas, com exceção do último dia de campanha, no caso dia 3, que você pode seguir por mais 2 horas, pode ser prorrogado esse prazo, ou seja, pode ir até as 2 horas da manhã. Mas isso é comício. Comício, gente, é só para você fazer uma reunião com som, com
os candidatos poder fazer seus discursos, não pode ter, né, aquela contratação artística, né, de artistas para poder fazer animação daquele local, não pode ter distribuição de comida, não pode ter distribuição de cerveja, de refrigerante, nada disso. É simplesmente esse comício. E é liberado você utilizar aparelhagem de som fixa ou até mesmo trio elétrico, né? Você pode utilizar um trio elétrico nesse comício, desde que ele permaneça parado durante todo o evento, né, servindo apenas ali como um mero suporte para a sonorização. Outro ponto importante é que não é necessário, né, licença da Polícia Militar para você realizar o comício, mas a polícia tem que ser comunicada com no mínimo 24 horas de antecedência, ou seja, você não tem que ir lá pedir autorização para a polícia, mas você tem que comunicar à Polícia Militar que você vai realizar esse evento. Isso é por questão de trânsito, questão de organização, é para que não haja ali nenhuma questão de confronto, talvez, entre um ou outro candidato. Outro ponto importante é o que não pode. Não pode ter, então, a realização de showmício ou evento assemelhado, seja ele presencial ou transmitido pela internet, para a promoção de candidatos, né? E também a apresentação remunerada ou não desses artistas para animação. Outro ponto importante também é a questão do limite de som e também da localização. Esses comícios não podem ser realizados a menos de 200 metros de algum órgão público, como Polícia Militar, hospital, escolas, posto de saúde, fórum, quartéis, né, igrejas, são aqueles locais públicos. Não pode ter ali a menos de 200 metros de raio a realização desses comícios e também tem que ficar atento à sonorização, né, o limite de decibéis aí da transmissão desses comícios. Bom, tudo isso está lá no Código Eleitoral, mas é importante você saber também. Sobre os alto-falantes e os amplificadores de som. O que é o alto-falante e o que é o amplificador de som? Muito bem. Até 2016, pudemos ter na eleição, né, na campanha eleitoral, o uso de carro de som. O pessoal fazia um jingle, colocava esse jingle rodado no carro, contratava 5, 6 carros de som pela cidade e esses carros circulavam veiculando, né, o seu jingle. Isso agora não é mais permitido. A legislação eleitoral proíbe a utilização de carro de som circulando pela cidade com o jingle do candidato. Então, atenção, você não pode utilizar carro de som na sua campanha para ficar circulando aí pela cidade. Porém, você pode fazer o uso de alto-falantes e amplificadores de som do dia 16 de agosto até o dia 5 de outubro, que é a véspera da eleição, entre as 8 e as 22 horas, exceto, né, se for um comício de encerramento, desde que observadas as seguintes limitações. A utilização de carro de som e dos mini-trios somente é permitida como instrumento de apoio às carreatas, às caminhadas, às passeatas, às reuniões e comícios. Aí o seguinte, você está programando uma carreata, uma passeata, aí você pode contratar o carro de som, vai formar aquela fila de carros, né, aquela passeata, e você vai ter o carro de som. Você está programando uma caminhada à tarde no determinado bairro, onde vai ter lá 50, 60 pessoas caminhando com você. Você pode ter o carro de som junto com você, candidato, caminhando para aquela região. Esse carro não pode andar sozinho. Aí esses dias uma pessoa me perguntou, Fabrício, qual que é o mínimo de carros para ser considerado uma carreata? Não tem isso na legislação. Eu posso ter 2 carros andando já é uma carreata? Será? Será que o juiz vai entender dessa forma? Você vai estar junto numa carreata de 2 carros? Para você pega até mal. Nossa, o candidato fez uma carreata ali, só tinha 5 carros. Pega mal. Então, às vezes, vocês ficam tentando dar brechas na legislação e acaba se complicando, né? A parte do marketing, a parte visual, ela não fica legal. Então, carreata, faça ela programada, né? E para que você tenha carros na sua carreata. Fazer uma carreata de 5 carros, de 10 carros, é melhor não fazer. Só para poder veicular o jingle na rua, é melhor não fazer. E outra, você tem que informar também a Polícia Militar o trajeto, quando vai começar, onde começa e onde termina, para você poder realizar uma caminhada, uma passeata ou até mesmo uma carreata. Então, carros de som somente para apoio à caminhada, carreata e passeata ou às reuniões ou também aos comícios. E esses carros, eles não podem passar também
a menos de 200 metros dos poderes executivo e legislativo, né, que é a prefeitura ou a Câmara. Não pode passar também a nenhum órgão estadual ou federal que esteja na sua cidade, na sede dos tribunais de justiça, dos quartéis e outros estabelecimentos militares, de hospitais, de casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando isso estiver em funcionamento. Então tem que ficar muito atento a essa questão, tá? Vai fazer uma caminhada, uma carreata, você não pode também passar na porta dessa sede, desses estabelecimentos públicos que nós temos. Então, para resumir, carro de som somente na utilização de carreata, passeata, e você tem que comunicar à polícia militar. Pessoal, vai deixando aí nos comentários as suas dúvidas, vai deixando aí nos seus comentários a cidade que você nos acompanha e a gente vai seguindo aqui com essa nossa aula para a gente poder falar sobre o que pode e não pode. Como eu disse para vocês, então, né, vocês podem fazer a caminhada, a passeata e a carreata do dia 16 de agosto até o dia 5 de outubro, às 22 horas. E aí você tem que comunicar à polícia, lembrando que não é necessário você fazer o pedido de autorização. Outro ponto importante é, caso você vá fazer custeio de combustível, aí eu vou pagar 100 carros para andar comigo. Isso pode ser feito? Pode. Só que todos esses custos de combustíveis devem ser comunicados à Justiça Eleitoral com no mínimo 24 horas de antecedência. Então, se você vai abastecer carros para a carreata sua, tem que pegar recibo de todos eles, tem que cadastrar todos os veículos e tem que comunicar à Justiça Eleitoral com 24 horas de antecedência. E é bom você conversar com seu advogado, com seu contador do partido, para ver como que fica essa questão. Vale ressaltar que não pode utilizar carro de som mini-trio acima de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo e em distância inferior a 200 metros dos prédios públicos, casas de saúde, escolas, igrejas e teatros, como já falei para vocês. Vamos seguindo. Fabrício, posso distribuir brindes? Posso dar camisetas para os nossos apoiadores? Bom, vamos lá. O uso de camisetas, bandeiras, broches, discos, adesivos e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação de sua preferência pelo partido político, pelo candidato, ele pode acontecer. Porém, nós temos algumas regras. Esse material só pode ser entregue, né, principalmente as camisetas, às pessoas que exerçam a função de cabo eleitoral seu para utilização durante o período do trabalho, desde que não contenham os elementos explícitos de propaganda eleitoral, permitido apenas a logomarca do partido e o nome do candidato ou da candidata. Então vamos lá. Fabrício, eu quero fazer aqui 50 camisetas e quero distribuir para o povo. Posso? Não, você não pode. Tá, mas eu quero que a minha equipe de trabalho, os meus cabos eleitorais, use uma camiseta minha. Posso? Aí você pode. Mas, para essas pessoas usarem, elas obrigatoriamente têm que fazer parte da sua campanha. E como que você comprova que elas fazem parte da sua campanha? Com contrato de prestação de serviço. Fabrício, mas essa pessoa está me doando o serviço dela. Então, ela faça um contrato, um termo de doação do serviço dela para a sua campanha. Se o seu contador aí da sua cidade for um contador eleitoral, ele vai te orientar a fazer o contrato de doação. Às vezes é difícil que alguns contadores, né, que trabalham no comércio, por eles não terem expertise na parte política, acabam que eles pecam nessa questão e ignoram o fato de quem está te ajudando, né, quem está voluntariando na sua campanha, doando o serviço, ele não faça um contrato de doação. Tem que fazer um termo de doação com todas as pessoas que estiverem envolvidas na sua campanha. A minha esposa vai trabalhar na minha campanha. Faça um termo de doação para que você não tenha problema depois. Por quê? Imagina a seguinte cena. Você tem ali 50 pessoas de camiseta sua numa ação que você está fazendo na praça. Aí o seu adversário passa lá, faz uma foto de 50 pessoas. Na foto dá para ver que são 50 pessoas. Mas aí, na sua prestação de contas, só tem 20 contratos cadastrados. Espera aí, essas outras 30 pessoas estão usando camisetas de forma irregular.
e aí pode dar problema para você. Então a minha recomendação é, todas as pessoas da sua campanha, sejam voluntários ou pessoas que você estiver pagando como cabo eleitoral, aí você faz o contrato com todos eles, ou de prestação de serviço, ou de doação, e faça a prestação de contas de todos eles. Você pode, permitir que essas pessoas utilizem uma camiseta de identificação, porém nessa camiseta só é permitido a logomarca do partido, você pode colocar a logomarca nas mangas, e o nome seu na frente. Você não pode usar a sua logomarca de campanha, não pode usar o número seu na camiseta, é somente o seu nome. Então, faz uma camiseta, por exemplo, uma camiseta azul, escrita aí Fabrício Correia de branco, um exemplo, ou de amarelo, enfim, aí vai ser de acordo com a cor que você preferir, e nas mangas somente a logomarca do seu partido. Isso é a exigência. E todas essas camisetas você tem que pegar também recibo, no caso nota fiscal, para você poder prestar conta. E assim, gente, na boa, eu vou estar passando na rua, aí de repente eu vejo ali 3 pessoas com camiseta do candidato. Eu não sabia quem eu ia votar para prefeito, para vereador, mas agora que eu vi aquele pessoal com as camisetas, eu vou votar neles. Não é assim que funciona. Não é isso que define o voto. Mas, como eu sei que muitas pessoas gostam de fazer a camiseta, fica a critério. Porém, não pode fazer a distribuição por comitê ou por candidato de brindes de qualquer natureza ou outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Então, você não pode dar boné, não pode dar chaveiro, não pode dar caneca, não pode dar caneta, não pode dar camiseta, você não pode dar nada ao seu eleitor como brinde que possa parecer um benefício em troca do voto. Então, está aí a orientação sobre as camisetas, sobre os chaveiros, bonés e outros brindes. Vamos lá, sobre as bandeiras e mesas para distribuição de material. Você pode fazer, vamos lá, eu quero colocar uma bandeira na porta da minha casa, Fabrício. Primeiro, essa bandeira tem que obedecer o limite da legislação, 1,5 m. E aí você, todo dia de 6 da manhã até as 10 horas da noite, essa bandeira pode ficar ali na porta da sua casa sem nenhum problema, desde que ela não dificulte o andamento do trânsito das pessoas, também daqueles que têm o uso de cadeira de rodas, os pisos tem que observar se não é um local que vai atrapalhar a movimentação do trânsito, dos veículos ou de pedestres. Então essas bandeiras você pode colocar na porta da sua casa, mas todo dia você tem que recolher e tem que guardar. Pode, então, somente das 6 às 22 horas. Esses aparatos, como mesas para distribuição de material, eles não podem ficar em frente a órgãos públicos, Então, você só tem que colocar numa praça, mas ele tem que estar obedecendo também a essa colocação desses espaços para isso. Você não pode afixar bandeiras em imóveis particulares, na sua casa, deixar uma bandeira fixa lá o tempo todo. Não pode ter essa utilização. Antigamente isso era muito comum, hoje não pode mais ter essas bandeiras pela cidade. Aí tem gente que fala assim, Fabrício, mas é um ambiente privado. Beleza, gente, mas a legislação é federal, tem que obedecer. Não é porque é o seu imóvel que você pode infringir a lei eleitoral. Então você tem que observar muito essa questão. Então não pode ter essas bandeiras na sua casa fixa. Você pode colocar ela num espaço, mas de 6 às 22 horas. Sobre os bens públicos ou bens particulares de uso comum. O que é isso? Você não pode fazer propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, pintura, placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos ou assemelhados, nos bens cujo o uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Já não pode fazer. Ou que pertençam nos bens de uso comum, inclusive os postes de iluminação pública, sinalização de trânsito, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, não pode ter publicação, não pode ter publicidade eleitoral. Os bens de uso comum são aqueles que a população em geral tem acesso. Por exemplo, cinema, lojas, centros comerciais, igrejas, templos, ginásios, estádios, clínicas, hospitais, veículos de aplicativo, e mesmo que esses locais sejam privados. Por exemplo,
Ah, eu tenho um estádio aqui, mas ele é privado. Beleza, mas é de uso público, de uso comum. Ah, não, aqui no meu hospital é particular, eu tenho uma clínica de saúde, mas ela é particular. Tudo bem, mas ela é de uso comum. Eu tenho uma farmácia, é de uso comum. Eu tenho um trailer de sanduíche, é de uso comum. Eu tenho um supermercado, é de uso comum. Não pode ter publicação eleitoral, né, publicidade eleitoral nesses espaços. E aí vem aquela questão assim, veículos de aplicativo. Uber, eu posso colar um adesivo no Uber? Não, não pode. Fabrício, mas como que eles vão saber que é um Uber? Bem, se tiver uma denúncia e ficar comprovado que aquele veículo está vinculado a Uber, pelo próprio aplicativo, terá o número da placa. Tanto você quanto o Uber pode sofrer penalização eleitoral. Então, Uber não pode ter publicação, não pode ter adesivação, não pode ter distribuição de santinho. Nada dentro de Uber, de táxi, 99 táxi. Ah, não, minha cidade não é Uber. Eu tenho apenas um veículo que serve de transporte de Uber. Também não pode. Ah, eu tenho um mototáxi. Pode? Não pode. Aí sempre vem aquelas perguntas, né? Até voltando na questão do carro de som. Aí eu posso colocar na minha bicicleta uma caixa de som e sair pela cidade? Gente, vocês vão infringir a lei eleitoral. Para de ficar tentando achar jeitinho. Né? Não pode dar jeitinho para tudo. Então, você também poderá sofrer sanção, penalização em cima disso. Então, fique atento a isso. Não pode ter adesivação nem Ubers, tá bom? Nem táxis, nem ônibus, nem outro tipo de veículo de transporte público pode ter esse tipo de adesivação. Nos bens particulares, né, o uso de adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e nas janelas residenciais pode ser feito. Então, se você tem o seu carro, que não é para transporte público, é o seu carro de uso comum, você trabalha com ele, você pode pregar um adesivo nele? Pode. Só que o adesivo ele não pode exceder meio metro quadrado. E nós estamos falando da soma de todos os espaços no veículo. A sua porta direita, a sua porta esquerda, o capô do seu carro, o vidro traseiro. Você não pode colocar meio metro em cada espaço do carro. A soma total do veículo não pode exceder meio metro. Então tem que ficar muito atento a essa questão. Eu posso colocar um adesivo na janela da minha casa? Pode. Também não pode exceder meio metro. Posso colocar um cartaz na porta da minha casa? Pode. Também não pode exceder meio metro quadrado. Agora, o que não pode? A pessoa não pode, o candidato não pode pagar o eleitor para que ele faça essa colocação desse adesivo, né? Para que ele aplique esse adesivo na sua residência. Então, fique atento a isso. Você não pode pagar as pessoas por isso. Outra coisa, a justa posição, como eu te falei, né? Você somar diversos espaços e esses espaços somar mais do que meio metro quadrado. Tem gente que pensa assim, eu posso colocar meio metro na minha porta, que é na esquina do lado de cá, e na outra janela eu venho e coloco mais meio metro. Se somar, vai ultrapassar, aí você vai ter problema. Todos os instrumentos de propaganda que não sejam os adesivos plásticos, né? Eles são proibidos em bens particulares. Todos têm que ser adesivos plásticos, né, para você poder colocar nesses bens particulares. Vamos seguindo. Comitê. Você pode ter comitê? Pode. O comitê central pode haver inscrição de sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensão de até 4 metros quadrados. Não é 4 por 2, gente. O que eu tenho recebo de pergunta, Fabrício, eu posso fazer 4 por 2? Não. 4 metros quadrados é 4M2, né? Ou seja, 4M2 que é referente ao quadrado. Mas tem pessoas que não entendem, a gente, né, acaba respeitando isso também. Mas a soma total da sua placa de comitê não pode ser maior do que 4 metros quadrados. Ou seja, 4 por 1, 2 por 2, são medidas aí, né, que você pode utilizar no seu comitê. Nos demais comitês de campanha, por exemplo, você tem um comitê central e tem um outro comitê na sua cidade. Tem pessoas que fazem isso. Deve observar o limite de meio metro quadrado. Então, o comitê central, quando você informar para a Justiça Eleitoral, ele vai ter lá 4 metros quadrados. Os outros comitês, eles só podem ter no máximo meio metro quadrado. Da mesma forma, não pode haver a justa posição, né? Um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, outro pedacinho ali, e a soma desses pedacinhos ultrapasse 4 metros. Outra questão importante, essa é a parte externa. Na parte interna do comitê, você pode fazer a padronização de acordo com o que você quiser, já não tem limite, né, de
dessa questão. Adesivos em veículos, né? Você pode colar adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa. Então, você tem um para-brisa do seu carro, você pode colocar aquele adesivo microperfurado nele, não tem problema. E em outras posições, até a dimensão de 0,5 metro quadrado. Lembrando, não pode haver troca de dinheiro para qualquer tipo de pagamento desse espaço utilizado e também é obrigatório constar o CNPJ do candidato, da gráfica e também a tiragem, que é a quantidade, né, que você está fazendo daquele material, tá? Vamos seguindo, tem muita coisa aqui, o pessoal está deixando mensagens aí embaixo, bacana, a gente vai tentar responder todas as perguntas aqui no decorrer desse nosso encontro. Vamos lá, Fabrício, e material gráfico? Eu posso fazer material gráfico? Posso fazer folheto? Posso fazer adesivo? Posso fazer santinho? Posso fazer bottom? Vou responder. Antes, eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários qual é a cidade, qual é o estado que você nos acompanha, vai deixando aí a sua mensagem. Bom, a partir do dia 16 de agosto até as 22 horas do dia 5 de outubro, né, que é o dia que antecede a eleição, independente de licença municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral, você pode editar e pode fazer a distribuição de material gráfico, folhetos, santinhos, adesivos, botos, colinhas. Porém, existem algumas regras. O tamanho máximo é 0,5 metro quadrado, já te expliquei, já te falei diversas vezes, e todo material gráfico, isso é regra, em todo material gráfico, deve constar o CNPJ de quem está pagando por aquela publicação, no caso, ou o partido, ou o candidato, né, ou a federação, ou a coligação. CNPJ não pode. Ah, Fabrício, a minha empresa vai pagar. Não, não pode. Primeiro que a empresa não pode doar para a campanha. Então, tem que constar o CNPJ do candidato, o CNPJ da gráfica, que está fazendo a impressão desse material, e também a tiragem, ou seja, a quantidade de unidades que você faz daquele material. Isso é obrigatório constar em todos os itens gráficos. Se você fizer sem isso, você vai ter que pagar multa, vai ter que recolher todos os itens. Então, por favor, gente, já estou falando que é em todo, então é tudo. Não tem que ficar perguntando, isso tem que colocar. Não, todos têm que colocar. No dia da eleição, é crime o derramamento de santinhos, de colinhas, né, nas ruas da cidade. É crime ambiental e também é crime eleitoral. Então, não pode fazer essa distribuição, né, esse derramamento de santinhos. E também, né, que é espalhar materiais na rua, na porta de escola. Só que você também não pode entregar santinho nas mãos do eleitor. É outra proibição. No dia da eleição, dia 6 de outubro, não pode ter distribuição de material gráfico. A campanha termina no dia 5 de outubro, às 22 horas. No dia 6 de outubro não pode ter campanha. Não pode ter distribuição de santinho, não pode ter carro de som, não pode ter caminhada, não pode ter nem publicação nas redes sociais. Dia 6 de outubro, nem publicação em redes sociais você pode fazer. Perfeito? Importante isso, né? Outdoor. Como todo, você não pode fazer o uso de outdoor, também não pode fazer o uso de outdoor eletrônico, né? E demais itens que possam ser assemelhados, né? Equipamentos publicitários, ou conjunto de peças de propagandas que justapostas, né, se assemelham ou causem um efeito visual de outdoor. Não pode ter publicação de outdoor, gente, é vedado. Então, já fique ciente disso. Telemarketing. Você não pode fazer disparo em massa de ligações. Para você fazer um disparo em massa de SMS também, né, os SMS, as pessoas têm que ter te autorizado. Para você fazer um disparo em massa de WhatsApp, as pessoas têm que te ter autorizado a fazer o envio. E o que eu estou vendo aí de pessoas oferecendo serviço de disparo em massa de WhatsApp não é brincadeira. E aí tem gente comprando, né, disparo em massa de WhatsApp e vão, desculpa a expressão, se ferrar. Porque é proibido esse tipo de ação. Fabrício, o que é disparo em massa? Bom, 5 mil, 10 mil envios. Ah, mas a minha lista de transmissão é disparo em massa? Não, porque a pessoa, ela tem o seu contato salvo na agenda dela. Então, você tem uma comunicação, a pessoa tem o seu contato lá, tecnicamente, ela quer ter um relacionamento com você, senão ela nem salvaria o seu telefone na agenda dela. Lista de transmissão não é disparo em massa. Disparo em massa é quando você compra aquela quantidade de números,
para você poder fazer, né, uma publicação em cima disso, aí é disparo em massa, não pode fazer. Então, toda mensagem que a pessoa não tiver dado o consentimento ou ela não tiver salvo o seu contato, seja através de e-mail, seja através de SMS, seja através de WhatsApp ou através de telemarketing, você está cometendo um crime eleitoral. Perfeito? Jornais e revistas, você também pode fazer jornais e revistas, isso vai até o dia 4 de outubro, lembrando que você pode fazer até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo de 1/8 de página ou 1/4 de página se for um jornal tabloide. A divulgação de opinião favorável ao candidato ou à candidata, ao partido político, à federação ou coligação na imprensa escrita pode ser feito, desde que não seja uma matéria paga, mas os abusos e os excessos estarão sujeitos a apuração e punição. O que isso quer dizer? Você tem um amigo que tem um jornal impresso. Aí toda edição do jornal impresso dele está lá ele falando bem de você, falando bem de você. Isso pode ser analisado pela Justiça Eleitoral. Por que ele não está falando do outro candidato também? Entende? Então tem que ficar muito atento também a essa questão. Sobre a rádio e a televisão, né? Apenas propaganda eleitoral gratuita, que é o horário eleitoral gratuito, para debates e também para entrevistas. O horário eleitoral gratuito, ele começa no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. E se houver segundo turno, naquela cidade segundo turno, de 11 a 25 de outubro. As emissoras de rádio e televisão, elas poderão transmitir os debates entre os candidatos até o dia 3 de outubro, admitida sua extensão até às 7 horas da manhã do dia 4 de outubro. As entrevistas com candidatos, elas podem ser feitas, mas também, né, tem que observar se existe um padrão nessas entrevistas. Só está entrevistando um determinado candidato. Está errado, tem que dar espaço semelhante a todos eles. O que não pode? Não pode ter propaganda no rádio e na televisão paga, você não pode pagar o rádio ou a televisão para veicular o seu anúncio. É vedado às emissoras transmitir, a partir de 30 de junho, os programas apresentados por candidatos. Então, os candidatos que concorrem à eleição deste ano, que são comunicadores de rádio, de TV, estes não podem mais estar apresentando programas. E encerrado os prazos, né, das convenções, como nós já tivemos, não pode transmitir imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar a entrevistada ou entrevistado em que haja manipulação de dados. Também não pode veicular propaganda política dentro do jornal e também do rádio e da televisão. Sobre a internet. Vamos falar um pouquinho sobre a internet. A partir do dia 16 de agosto está permitido o uso da internet na campanha eleitoral. Então o site do candidato pode funcionar, mensagens eletrônicas, né, para e-mail, WhatsApp, SMS, mas através de telefones cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido, né, devendo conter a identificação completa do remetente e o mecanismo de solicitar o descadastramento e a eliminação dos dados da pessoa. Por meio de blogs também pode fazer, né, de redes sociais, de sites de mensagens instantâneas e aplicativos de internet assemelhados, né? Inclusive os aplicativos de WhatsApp e Telegram podem ser utilizados a partir do dia 16 de agosto. Porém, né, mais uma vez, o conteúdo tem que ser editado pelos candidatos ou qualquer pessoa natural, vedada, né, a contratação de impulsionamento e o disparo em massa e a remuneração do titular desse perfil. Espera lá, gente. O que acontece? Existe na internet a internet paga. O que é a internet paga? Quando você paga o UOL, o G1, a Folha de São Paulo ou aquele site da sua cidade para poder ter um anúncio, um banner seu naquele site. Não pode pagar esses veículos de comunicação. Esse impulsionamento nesses canais não é permitido. Já o impulsionamento, que é o tráfego pago na sua rede social, é permitido. Então vamos lá, você não pode pagar veículos de comunicação, não pode pagar perfil de outra pessoa, não pode pagar blog para impulsionar um conteúdo seu. Nem o seu irmão você pode pagar ele para poder impulsionar um conteúdo seu. Mas na sua rede social você pode impulsionar. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Você pode fazer live eleitoral realizada pelo candidato, né?
ou a candidata, e é permitido até o dia 4 de outubro você utilizar a internet para fazer sua campanha. Então você pode contratar diretamente o provedor de internet, né, no caso aí a Meta, por exemplo, para poder, da aplicação da internet, para poder impulsionar o seu conteúdo. Mas a contratação direta do candidato, do partido ou da coligação com a plataforma. Mais uma vez, não pode ter ninguém externo contratando as plataformas para fazer a veiculação. E ela também só deve ser com o benefício de beneficiar a sua candidatura. Você não pode fazer nenhum tipo de impulsionamento nas redes sociais para falar mal do seu adversário. Esses dias eu estava atendendo uma campanha para prefeito, e aí o pessoal do tráfego falou, não, porque a gente vai criar algumas peças aqui para poder, uns memes, para poder atuar contra o nosso adversário. Eu falei, quê? Você está doido? Não, vamos impulsionar isso. Como assim? Ah, mas a gente vai usar contas de fora. Eu falei, na minha campanha não vai ter isso. Não vai. E não vamos permitir. Não pode fazer impulsionamento para poder falar mal do seu adversário. E não pode ter impulsionamento de outras pessoas para falar bem da sua candidatura. O impulsionamento é somente na página do candidato ou do partido. E aí, vale dizer, né, que esses contratos têm que ser feitos exclusivamente por esses partidos. É importantíssimo que todo o conteúdo impulsionado tenha identificação, né, que trata de uma propaganda eleitoral patrocinada, de uma propaganda eleitoral, e que contenha de forma clara e legível o CNPJ do candidato e tem que constar lá que é uma propaganda eleitoral. Então, todas as publicações na internet tem que constar que é uma propaganda eleitoral. É permitida a utilização de conteúdo, né, de mídia gerado por meio de inteligência artificial, desde que seja informado de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado por uma tecnologia. Já estou vendo aí casos aí de deepfake, né, diversos materiais aí produzidos por inteligência artificial que não estão constando essas informações. E aí você pode ter problema. Não pode qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, executado ou impulsionamento, exceto o impulsionamento de conteúdo. Então você pode fazer publicação paga na internet, né, mas aí tem que ser através da sua página. Agora, pagar um outro veículo de comunicação, como eu já falei para vocês, não pode. Não pode também o disparo em massa de mensagens instantâneas sem o consentimento da pessoa. Você não pode contratar nenhuma plataforma para fazer esse disparo em massa para WhatsApp, para SMS. Fique atento a isso, ou através de ligação. Você não pode renumerar ou dar alguma outra vantagem econômica para o titular do canal. Ou seja, eu posso contratar um influencer para poder fazer uma publicidade minha? Pode, desde que ele vá atuar diretamente dentro do seu canal de comunicação. Você não pode pegar o seu recurso, contratar ele para ele publicar no canal dele. Fabrício, tem um influencer muito bom aqui na cidade, eu posso colocar ele na minha campanha? Pode, mas o conteúdo dele só pode ser publicado na sua página de campanha. Ah, eu posso fazer collab com ele? Não, não pode. Então tem que ficar muito atento a isso também. Bom, isso aqui é um pouquinho do que pode e não pode na eleição. Nós recomendamos que tudo que você for usar na campanha, ou que você esteja usando na campanha, slogan, logo, você não tenha utilizado na sua pré-campanha, para que não fique caracterizado que a sua campanha estava sendo antecipada, ou seja, lá em março ele usava as mesmas coisas que ele está usando agora em agosto e setembro. Fique muito atento a essa questão. Você não pode fazer esse tipo de publicação. Gente, tem muita coisa que você tem que ficar atento. Jingle. Você não pode fazer jingle paródia. O que eu estou vendo aí de pessoas oferecendo jingles nas redes sociais de paródia, meu amigo, que vai ter de cassação de vereadores e de prefeito por utilizar jingles paródia em campanhas eleitorais, não está escrito. O que tem de gente contratando esses jingles aí de paródia, não está escrito. Vocês vão ter problema, vão ter que pagar multa. Vai contratar um jingle? Não pode ser jingle de paródia.
Outra coisa importante, pedido de voto está liberado a partir de 16 de agosto, desde que você já tenha o seu registro de candidatura em mãos. Se não tiver o registro, você ainda não pode fazer o pedido de voto. Outro ponto importante, a sua candidatura, ela é uma candidatura que precisa ser prestada contas. Então, tudo que você gastar durante a campanha, pegue nota, faça sua prestação de contas. Lá no nosso curso temos aulas específicas sobre isso. E por falar no nosso curso, eu quero convidar você agora a se inscrever na nossa consultoria. Ao longo da campanha, nós teremos encontros semanais para a gente poder falar sobre as eleições, te orientar, falar o que você tem que fazer naquela semana, né, quais são os próximos passos. Então, eu quero te fazer agora o convite para a nossa consultoria. Você vai ter aula toda terça-feira, né, aula em grupo com todos os nossos alunos que a gente atende. E uma vez por semana nós faremos os encontros para tirar dúvidas e encontros também para a gente poder apresentar soluções para aquela semana que nós vamos trabalhar. Então, de agora até o término da campanha, você vai ter uma consultoria em grupo conosco. Terça-feira, aula inédita, aula gravada ou aula ao vivo, vai depender do conteúdo. E uma vez por semana, em datas alternadas, porque a gente não vai deixar uma data específica, porque vai ter dia da semana que a gente precisa chamar vocês para poder conversar, mas uma vez por semana nós teremos o encontro, e esse encontro ele é avisado com antecedência. E aí tem outra questão, Fabrício, não posso assistir essa aula, eu vou perder ela? Não, ela vai ficar gravada para que você possa assistir depois. Essa aula, a primeira aula acontece de forma bem tranquila para você poder assistir, e a aula em grupo, onde a gente faz nossa reunião virtual, é uma aula que a gente faz por uma plataforma de reunião. E aí você vai poder acessar, vamos conversar em vídeo, eu e você, juntamente com os demais candidatos a vereador ou a prefeito, para tirar dúvidas. E aí é muito bacana isso, porque aquela dúvida do pessoal lá do Rio Grande do Sul serve para o pessoal da Bahia, serve para o pessoal do Maranhão, e a gente vai interagindo, né? É uma troca de experiência. Quem está com a gente, inclusive na consultoria, pode deixar aí a mensagem para poder dizer o tanto que é importante essa troca. Então vamos lá. A consultoria, aula toda terça-feira. Uma vez por semana temos o nosso encontro para tirar dúvidas. Você vai ter acesso exclusivo às aulas de oratória e de técnicas para falar em público. Vai ter acesso a mais de 20 materiais para você fazer download de planilhas, de e-book, de manuais para você poder utilizar na sua campanha. E você vai ter ainda um bônus, que é o acesso ao nosso curso para vereador e para prefeito. Então, assinando agora a nossa consultoria, eu já vou liberar os links para vocês, inclusive está aqui na descrição desse vídeo o link para você poder fazer a sua inscrição na nossa consultoria. Você vai ter acesso também ao nosso curso para vereador e para prefeito, curso da pré-campanha, curso da campanha, as nossas aulas tira dúvida com especialistas, né? E também o acesso ao curso de oratória e técnicas para falar em público. Tudo isso, gente, por apenas R$ 297 à vista no Pix, ou você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Então, assim, para você não ir sozinho para a campanha, é candidato pela primeira vez, está perdido, está com pouco dinheiro para a campanha, você tem que ter um acompanhamento para você poder se estruturar melhor ao longo da campanha. Então, para isso, nós estamos abrindo a nossa consultoria em grupo. Volto a dizer, aula toda terça-feira, uma vez por semana, encontro para tirar dúvidas. Você tem acesso ao curso de oratória e técnicas para falar em público, acesso ao nosso material de apoio e de bônus o curso para vereador, para você poder assistir. Tudo isso aí por apenas R$ 297. Consultorias como essa custam aí no mercado, tenho visto aí mais de R$ 1.000, R$ 1.400, R$ 1.500. Estou fazendo por R$ 297 apenas. O link está na descrição e também estou enviando o link para vocês no nosso grupo. Beleza? Pessoal, eu te espero na consultoria, lembrando que na próxima terça-feira já tem aula, na quinta-feira possivelmente vamos fazer um encontro em grupo para a gente poder discutir os últimos ajustes antes de você iniciar a sua campanha, mas essas aulas é somente para quem está com a gente nas nossas consultorias e também na nossa mentoria. Perfeito? Valeu demais, eu te espero então.